chega ao capítulo 15 e o apóstolo Paulo quer falar acerca de unidade. Ele já estava a falar disso desde o capítulo 12, aliás, mas o capítulo 15 continua a fortalecer este tema. Então vamos ler juntos versículos 1 ao versículo 7 para tentarmos perceber aqui a passagem e extrairmos alguns princípios para a unidade da igreja. Versículo 1 ao 7 do capítulo 15. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, e segundo Cristo Jesus, para que concordeis a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Amém? Esta passagem nós vamos tentar ver que tem várias partes, para quem gosta de tirar apontamentos. A grande divisão seria versículos 1 a 2, versículo 3 sozinho, versículo 4 sozinho, e depois versículo 5 ao versículo 7. E vamos tentar perceber alguns princípios sobre a unidade da igreja. Entre o versículo 1 e 2, Paulo fala de que os fortes devem suportar as fraquezas dos fracos. Não é? Ele reforça depois no versículo 2 este mandamento cristão, o mandamento da lei de Cristo. Não é? Agora, o que quer dizer isto? Não é? O forte, não é? Claramente, não é, se entende aqui como uma força física, nem a fraqueza como uma fraqueza física. Nem está a falar de idade, de uma pessoa jovem, não está a falar disso. Quando fala aqui em fortes e fracos, está a dividir a igreja em dois. Pessoas espiritualmente maduras, com certa solidez, com alguns fundamentos cristãos, e uma parte da igreja que é espiritualmente imatura. E não passa nada em estar um dos dois um no outro lado. Acredito que Paulo também está a trabalhar a humildade da igreja. Então, às vezes nós podemos cair aqui na falsa humildade, não é? E sempre nos vermos a nós como fracos e dizer, eu sempre estou a precisar de alguém que me ajude. Paulo aqui está a falar o seguinte, há pessoas na igreja que não é que são perfeitas, não é que nunca pecam, porque o pastor João diz que sempre todos pecamos, né? É impossível nos libertar até a vinda de Cristo desse problema que temos, mas que algumas pessoas da igreja têm alguma fortaleza, alguma maturidade, algum caráter, já vão ganhando alguma paciência, já estão sendo formados melhor nos caminhos do Senhor. E esses irmãos não deveriam viver nessa vida espiritual que está a correr bem, como se fosse um paraíso espiritual e simplesmente continuar a crescer sozinhos. Estar a ir à igreja, estar a ser frequentadores da igreja, estar a ter uma boa vida de oração, de partilha da palavra, a ser exemplo, etc, etc. Mas essas pessoas deveriam também se preocupar por aquelas outras na igreja que não estão a ter a mesma espiritualidade. Que são pessoas que estão a viver em problemas sérios de pecado, que são pessoas que precisam, às vezes, de que alguém as exorte, ou, às vezes, que estão a viver problemas de fraqueza emocional, que precisam de uma palavra de ânimo. São pessoas que precisam de alguém a se acompanhar, estar ali ao pé, ou na cultura aqui, como falou a Norma, uma cultura de discipulado. Então, é isso que o apóstolo Paulo quer, que na igreja, fortes e fracos estejam sempre a habitar juntos, para que a igreja sempre viva unida. Haverá momentos nos quais vamos estar fracos, haverá momentos que estaremos fortes. Quando estemos fracos, precisamos de ajuda. Quando estemos fortes, procuremos a quem ajudar. Então, o apóstolo Paulo, a partir de ali, cria, basicamente, 3 princípios para a unidade cristã.
Ele quer que a igreja obedeça a este mandamento, mas ele tem que dar conteúdo. O apóstolo Paulo não simplesmente lança mandamentos e fica por aí a ditar mandamentos. Ele dá causas, razões pelas quais nós devemos obedecer, não é? E ser unidos. E o primeiro exemplo que ele dá é o exemplo de Cristo Jesus, versículo 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Ou seja, o apóstolo Paulo entende que para a igreja ser uma igreja unida, deve olhar a cruz de Cristo. Paulo está aqui a lembrar o episódio da cruz, onde as pessoas cuspiam, falavam mal, gozavam de Cristo Jesus. E o que Cristo fez com isso? Vingou-se, Ele perdoou. Deus não toma em conta este pecado. E por causa desse Espírito de Cristo, dessa humildade que Ele teve, é que nós hoje, irmãos, estamos aqui. Então, nós, para buscarmos a unidade da igreja, que também acredito que é um princípio que pode passar a qualquer área da sua vida, o casamento, a sua família, ao seu ambiente laboral, devemos olhar para Cristo como um exemplo de humildade. Alguém que não estava a olhar para si mesmo, mas não buscou agradar-se a si mesmo, mas buscou também agradar aos demais. Neste sentido, aos fracos na fé, que eram os que o injuriavam. Esta foi uma citação do apóstolo Paulo, do Salmo 69, versículo 9. O apóstolo Paulo continua a sua abordagem e ele sabe que também tem que dar mais argumentos, dar-lhe mais peso ao mandamento que ele deu de buscar a unidade entre fortes e fracos. E é ali que o apóstolo Paulo escreve o versículo 4. Porque tudo o que de antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O apóstolo Paulo está aqui falando de Escrituras, irmãos, refere-se ao Antigo Testamento. Nós claramente entendemos que isto também se aplica ao Novo, não é? Tudo que está aqui serve para nós. Mas na altura o Novo Testamento não estava corretamente compilado. Então, a partir de ali, ele olha para o Antigo Testamento como um exemplo, vamos dizer assim, um mau exemplo que nós não deveríamos seguir. Não é? Às vezes, se alguém nos mostra um mau exemplo que não devemos seguir, facilmente seguimos um bom exemplo. Quando olhamos ao Antigo Testamento, vamos encontrar inúmeras passagens de questões que dividiram ao povo de Deus, como, por exemplo, Moisés, quando é colocada em causa sua liderança por Miriam e pelo Arão, seus irmãos. Divisão, por exemplo, nos espiões, que foram a olhar a terra, espiar a terra, e dividiram-se entre 2 e 10, e dividiram também o povo. Os filhos de Salomão, que dividiram o reino entre o norte e o sul, e por causa disso também foi construído um outro templo, né, pelos samaritanos, que viviam na área de Samaria na altura de Cristo. À altura dos profetas, por exemplo, surgiram falsos profetas e verdadeiros profetas e dividiram ao povo. Uns adoravam a Yahvé, a Deus, e outros adoravam aos falsos deuses dos cananeus, ao que a Bíblia chama de Baalins. Depois, na reconstrução da cidade de Jerusalém, o povo também dividiu-se. Então, no Antigo Testamento, que Paulo aqui chama de Escrituras, encontramos inúmeros maus exemplos de como um povo unido pode fragmentar-se. E também nos servem a nós como advertência. Eu, como membro da Igreja da Parede, cada vez que leio a Escritura, devo entender, este caminho não nos convém. Será que eu devo colocar em causa a um líder sem justificação? Será que eu devo ser parte do que a igreja faz ou fazer-me a um canto e simplesmente deixar que outros façam? São questões que a Bíblia vai tratando em nós. E depois, versículos 5 e 6, quando o apóstolo Paulo fala do último componente da unidade cristã. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordeis a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Para o apóstolo Paulo, a unidade deve ser com base no exemplo de Cristo,
com base nos exemplos do Antigo Testamento, mas também reconhecendo que é uma dádiva divina. A unidade da nossa igreja, da Igreja Evangélica Batista da Paré, na última instância, no final do dia, é uma graça de Deus. E quando nós falamos de graça, o único que nos cabe a nós, irmãos, é orar. Cada semana, para que a nossa igreja não sofra divisões. Nem hoje, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 15 anos, que sejamos como muitas igrejas até da nossa convenção, que já vão ali mais de 100 anos, né, ou ali quase 90 anos, 80 anos, que se tenham mantido firmes, apesar de que com alguns problemas, mas estão ali firmes. Então, que essa seja a nossa oração. Se alguma pessoa também hoje aqui, quando nos referimos ao exemplo de Cristo, sentiu no seu coração que Deus o está a chamar para crer nesta verdade, que é uma pessoa, se calhar, orgulhosa e olha em Cristo alguém humilde, se calhar é uma pessoa que está sempre ali a colocar em causa o Evangelho, nós estamos sempre disponíveis para responder às perguntas, mas gostaríamos sempre de fazer este convite para que agora se junte a nós, a este povo que nós somos perfeitos, mas que estamos unidos, que somos uma comunidade cristã com base na palavra de Deus e possa desfrutar do que é ser parte do membro do corpo de Cristo. Com isto em mente, irmãos, convido-vos para que tenhamos um tempo de oração e que a palavra do Senhor em Romanos esteja não somente hoje, mas durante a semana no nosso pensamento. Oremos. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. De facto, esta passagem a Romanos é muito clara e dá-nos bases sólidas para a unidade cristã. Obrigado porque enviaste o Teu Filho para morrer por nós e obrigado porque o seu sacrifício também serve de exemplo em muitas áreas da nossa vida. Em ela, Senhor, a unidade. Que nós, como igreja, nunca percamos de vista o Evangelho de Cristo Jesus. A sua atitude durante essa semana, especialmente nessa cruz, onde Ele perdoou os pecadores também que estavam à frente dEle. Que nós, Senhor, nos capacitemos dessa humildade, que possamos fortalecer-nos uns aos outros, que os fracos e os fortes coabitem, para que haja, Senhor, sempre um fortalecimento daqueles que mais o precisam. Obrigado pela Tua palavra, Pai, porque nela encontramos bons e maus exemplos, aquele caminho que devemos seguir e aqueles caminhos que devemos evitar. E Deus, concede à nossa igreja unidade. Que passem os anos e que a Igreja da Parede seja sempre uma igreja unida. Essa é a nossa petição, essa é a nossa oração. Te agradecemos, Senhor, por este tempo, que tenhamos uma semana te adorando e, como Tua palavra diz, com uma só boca, glorificando o Teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém.